Boa tarde, queridos irmãos. Boa tarde, boa noite. Quer dizer, boa tarde, o sol indo lá fora, né? Mais uma vez, nós desejamos que todos recebam neste momento o nosso carinho e sintam-se, portanto, bem recebidos e à vontade nessa nossa casa de oração. E convidamos a todos neste momento para que juntos fechemos nossos olhos suavemente e façamos a nossa primeira parte, que é a abertura dos trabalhos das 18 horas, como todos os trabalhos da casa. Desta forma, confiantes estamos mais uma vez por este encontro e com as palavras que a nossa irmã Alexandra nos fará hoje com o tema Mãos Limpas. Que todos nós, após este encontro, consigamos nos renovar e sairmos daqui muito melhores do que quando aqui chegamos e que, portanto, em nosso lar, a todos os lugares que precisarmos chegar, possamos passar esta força, esta luz, através da fé que nos envolve. Muito obrigada, Senhor Deus. Muito obrigada por mais esta oportunidade. Que assim seja. Que assim seja. Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a luz e que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente nos nossos corações hoje, nessa tarde. Então, como a nossa amiga Zaira comentou, né, que hoje o tema da nossa palestra é Mãos Limpas, que é um tema bem pertinente a essa época em que a gente está vivendo. Não porque nós passamos há pouco por uma pandemia em que a gente tinha que lavar as mãos constantemente, mas sim porque a gente precisa ter as mãos limpas e o coração puro. Então, para a gente poder falar desse tema, Mãos Limpas, a gente precisa voltar lá atrás, no tempo de Jesus, né, que está descrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, em que ele fala exatamente sobre essa passagem. Mas, antes disso ainda, para a gente poder entender essa passagem que Mateus descreve, né, sobre as mãos limpas, a gente precisa primeiro falar sobre as leis de Moisés. Moisés, quando ele estava guiando o povo pelo deserto, durante os 40 anos que eles ficaram no deserto, o povo judeu não era muito fácil, né? Assim como o povo hoje em dia, a gente já evoluiu bastante, mas o povo hoje em dia também não é muito fácil. A gente ainda precisa de leis para que as coisas possam ser cumpridas e que a sociedade consiga prosseguir. Então, naquela época, Moisés guiava cerca de 400 mil pessoas, quase a população de Caxias, é bastante gente. Então, ele precisou criar uma série de leis, de normas e de regras para que o povo pudesse seguir, né, em paz naquele tempo. E muitas leis diziam respeito à impureza, porque Moisés descrevia que as pessoas que não fossem puras, elas não poderiam ir até o templo para louvar a Deus. Mas então, o que seria essa impureza? Então, qualquer coisa, muitas coisas tornavam um homem impuro. Por exemplo, uma mulher que recém tinha ganho um bebê, mulheres menstruadas, o mofo da casa, tocar em pessoas ou em bichos mortos tornava a pessoa impura. E não só ela era uma impureza contagiosa. Então, outras pessoas que tocassem em alguém que tivesse impuro também ia acabar se tornando impuro. Então, para isso, eles precisavam constantemente lavar as mãos,
tomar banho, muitas vezes até fazer sacrifícios de animais para que eles pudessem se tornar impuros de novo para poder louvar a Deus. Mas Jesus, então, na sua época, os fariseus, que eram os doutores da lei, eles eram a parte, né, do judaísmo responsável por verificar se os judeus estavam cumprindo as leis de Moisés. Então, os fariseus, eles viram os discípulos de Jesus comendo sem lavar as mãos. E eles questionaram a Jesus: por que os teus discípulos não lavam as mãos se está lá na lei de Moisés? A lei não deve ser cumprida? E Jesus, então, para responder para eles à altura, porque na verdade eles estavam tentando a Jesus, né? Para responder à altura, ele citou uma parte do livro do profeta Isaías, que fala que as pessoas amavam a Deus pela sua aparência, mas não verdadeiramente em seu coração. E que muitas leis, muitas coisas exteriores que eles demonstravam, né, para as pessoas, eles não cumpriam no seu coração. E que não eram as coisas do exterior que tornavam um homem impuro, não era comer alguma coisa com as mãos sujas que iam deixar uma pessoa impura. Mas aquilo não era o que entrava pela boca, mas o que saía da boca das pessoas que as tornavam impuras. Então essa foi a resposta que Jesus deu aos fariseus. Então, naquela época, né, Jesus já questionava, ele disse: eu não vim para mudar as leis de Moisés, mas eu vim para que elas sejam cumpridas, ou seja, reinterpretar essas leis para que o povo conseguisse pensar nas leis, né, porque cada lei é feita para a sua época. Se a gente for pensar nas leis de hoje em dia, se Moisés viveu lá há 3.400 anos atrás, Jesus viveu há 2.000 anos atrás, há nem 200 anos atrás nós tínhamos leis de escravatura, nós tínhamos leis de duelos. E a evolução da sociedade, a evolução do povo faz com que essas leis modifiquem. Mas as leis divinas, aqueles 10 mandamentos, essas não modificam. Então as leis de Moisés, elas eram, né, modificadas. Quando o Evangelho traz coisas relacionadas às mãos, passagens que falem sobre as mãos, não fala exatamente sobre as mãos físicas, porque serão as pessoas que não têm as mãos, não faria sentido para elas essas passagens. Então fala sobre o ato de fazer, a ação, o trabalho. Assim como hoje, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente diz: vamos colocar as mãos à obra. Ou quando alguém quer se eximir de alguma coisa, cita, né? Vou lavar as minhas mãos. Isso aí não tem nada a ver comigo, vou lavar as minhas mãos. Citando Pilatos, né, que lavou as mãos lá na crucificação de Jesus. Então as mãos, elas são um instrumento de ação. Muitos dizem: vamos erguer as mãos para o céu e pedir para Deus para que Ele nos abençoe. Mas a doutrina espírita nos ensina que nós precisamos arregaçar as nossas mangas e colocar as nossas mãos à obra. Nos colocar a serviço, colocar as nossas mãos à disposição. Mas eu posso colocar mãos sujas, impuras à disposição? Um vaso sujo, ele pode distribuir água limpa sem torná-la impura? Então, da mesma forma como nós precisamos ter as mãos limpas, Jesus diz lá, nós precisamos ter as mãos limpas e o coração puro. No Salmo 24, rei Davi cita: Senhor, quem tem mãos limpas e coração puro para te louvar verdadeiramente? Será que nós temos as mãos limpas e o nosso coração puro? A partir do momento em que a gente começa o nosso melhoramento pessoal, a nossa evolução, a nossa escalada nessa longa jornada para a ascensão espiritual, quando a gente começa a se melhorar, quando a gente começa a se colocar as nossas mãos a serviço do Cristo, a gente começa a se auto-iluminar. Só que esse trabalho de auto-iluminação,
de melhoramento moral, de melhoramento pessoal, ele não é fácil. Ele é trabalhoso, dói, a gente sofre represálias, as coisas parecem que começam a dar errado, né? Quando a gente está no caminho certo, parece que as coisas começam a dar, né, a atrapalhar, para que a gente desista e diga, não, agora eu vou desistir, não quero mais fazer isso. Então, quando a gente começa a buscar essa melhoria pessoal, a gente começa a se auto-iluminar. A gente começa a se tornar verdadeiras ferramentas nas mãos dos espíritos superiores. Porque eles precisam de nós para promover aqui na Terra as melhorias, a caridade, a solidariedade, fraternidade entre nós, sermos irmãos verdadeiramente. Eles precisam de nós. Mas para a gente conseguir se afinizar e sermos realmente boas ferramentas nas mãos dos espíritos superiores, a gente precisa se melhorar. Porque quando a gente vai ceifar, né? Se a gente usar uma foice, mesmo que seja nova, mas se ela não estiver bem afiadinha, vai ceifar, mas vai dar trabalho. Agora, se a gente pegar uma foice que está enferrujada, mas está bem afiadinha, o trabalho é feito rapidinho. Então, assim somos nós também, nas mãos dos espíritos superiores. Porque quando a gente faz o bem e quando a gente se sente bem com o bem que a gente faz, a gente sente uma realização pessoal, uma felicidade indescritível. E é essa felicidade que Jesus falava quando ele disse que a felicidade não é desse mundo. Isso não significa que aqui na Terra a gente tem que ser infeliz e triste. Mas por quê? Porque a felicidade não está nas coisas materiais. A felicidade está nas coisas espirituais. Nas coisas que nos trazem a satisfação e a alegria que a gente vai levar na nossa bagagem espiritual depois, nas nossas próximas vidas, na nossa próxima encarnação, lá na erraticidade. Então, assim como quando a gente planta, né? Quando a gente planta e a gente pode colher dos frutos, eu não sei se alguém aqui já plantou, lá em casa a gente tem um pezinho de morango, né, Valentina, na nossa sacada, e de vez em quando dá uns moranguinhos lá. E o gosto é muito mais saboroso. Quem planta, quem já plantou, quem já colheu, sabe que aquilo que a gente compra no mercado às vezes não é tão gostoso quanto aquilo que é o fruto do nosso trabalho, porque deu trabalho, deu suor, né? A gente precisou dispensar o nosso tempo, cuidado com aquilo, então aquilo nos traz uma alegria, uma satisfação muito grande. E assim também é a nossa evolução espiritual, porque é trabalhoso, mas quando a gente chegar lá, e conforme a gente vai evoluindo e vai subindo, a gente vai olhando pessoas fazendo coisas erradas e a gente diz assim, eu não faria isso. Quando alguém comete um crime, comete alguma barbaridade, faz alguma coisa errada, a gente se coloca num lugar e a gente diz, eu não faria mais isso nessa vida. Porque nas outras anteriores, quantos erros, quantos tropeços, quantas coisas ruins que a gente praticou. Mas a nossa evolução espiritual, e cada um é diferente do outro, é um passo de cada vez. Então, existe um livro chamado A Cartilha do Bem, que é um livro de Meimei, que ela é mentora espiritual da evangelização aqui no Brasil. E A Cartilha do Bem, esse livro, a Meimei, ela foi um dos primeiros espíritos que psicografou livros para as crianças. Os precursores foram ela e o Neio Lúcio, pela psicografia do Chico Xavier. E esse livro, A Cartilha do Bem, ele fala sobre as mãos que promovem o bem e as mãos que promovem o mal, que são as nossas mãos. Então existem mãos que cultivam, que plantam, que constroem prédios, lares, templos, escolas, hospitais. E existem as mãos que geram infortúnio, tristeza, arrancam lágrimas, destroem plantas, maltratam os animais. Mas são as mãos de quem? São as nossas mãos. Então, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa colocar as nossas mãos a serviço do Cristo, para a gente poder trabalhar na messe do Cristo, então a gente pode dizer assim, mas hoje eu não trabalho para Jesus. Então, está na hora. Então, agora é a hora. Não é depois, não é na próxima encarnação. Muitas pessoas falam, nessa encarnação deixa assim, eu vou fazer isso na próxima, né?
Não, a hora é agora. Paulo de Tarso fala, o momento é agora. O momento é hoje. Não vamos deixar para depois, a gente não tem tempo para perder. Deus nos deu a oportunidade dessa encarnação para que a gente possa evoluir. Porque se a gente olhar os anjos, um dia eles já foram vermes. Nós também fomos vermes. E um dia nós seremos anjos. Só que o trabalho é árduo, é suado, dá trabalho sim, mas depois é gratificante. Espíritos felizes, eles são felizes. Eles olham para nós assim como nós olhamos para as pessoas que ainda fazem o mal, mas eles olham para nós e dizem, eu já não faria isso. Por quê? Porque eles já estão num outro patamar, mas nós também, pela lei da evolução, nós também, com o nosso melhoramento, a gente também vai chegar lá um dia. Mas para isso, nós temos que ter as nossas mãos limpas e o nosso coração puro. Quando é que a gente começa? Com pequenos gestos. Começa com uma leitura edificante. Separa 15 minutos do dia para ler alguma obra, algum livro, alguma coisa edificante. Na ida para o trabalho, ouve uma palestra. Quando estiver tomando banho, ouve uma música mais calma. Deixa um bilhetinho lá para o filho, para o marido, para o pai, para a esposa, para o irmão. Compra um chocolatinho ou alguma coisa que a pessoa goste. A gente vai melhorando o ambiente ao nosso redor. Com a nossa família, com os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos colegas da escola, da faculdade. Então, é aos poucos, é um passo de cada vez. E quando a gente vê, a gente está iluminado, a gente está distribuindo ajuda, a gente está auxiliando os outros e colocando as nossas mãos a serviço do Cristo. Então, que as nossas mãos possam promover a mudança, o reino de Deus nos céus, que é o que a gente está precisando nessas épocas tão difíceis. Que a gente possa ser verdadeiros trabalhadores nessa messe de Jesus. Então, era essa a nossa proposta para hoje. Eu vou convidar, então, os médicos à nossa prece final. Vamos cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, Criador de todas as coisas. Queremos te agradecer, Senhor, nós viemos aqui hoje para pedir o teu auxílio, o teu consolo para as nossas dores. Mas queremos te agradecer por este dia maravilhoso, pela primavera, pela natureza que se renova, que possamos renovar os nossos corações com as bênçãos que entram hoje aqui nesta casa do caminho. Que as luzes que descem dos céus por meio dos teus espíritos puros, dos nossos anjos guardiões, dos nossos mentores, que estão sempre ao nosso lado, que essas luzes de bênçãos entrem nos nossos corpos físicos e espirituais e vão no ponto certo das nossas dores físicas ou morais e que possamos sair daqui hoje, Pai, melhores do que aqui entramos. Que esta mensagem de amor que vem da Boa Nova do nosso Mestre Jesus, que ela prossiga durante a semana, durante o nosso caminho de volta para os nossos lares, e que também abençoe a todos aqueles que convivem conosco. Que sigamos em paz e que o Mestre Jesus nos acompanhe sempre e que assim seja.